Pampas, Caatinga, Pantanal, Amazônia, Cerrado no Planalto Central, Mata Atlântica, biomas do Brasil. Pampa, Caatinga, Pantanal, Amazônia, Cerrado no Planalto Central, Mata Atlântica, biomas do Brasil. Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre os biomas brasileiros. Eu sou o professor Pedro Paulo, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e essa é a aula de Ciências do terceiro bimestre do 7º ano do ensino fundamental. De maneira simplificada, nós podemos definir um bioma como uma extensa área regional que agrupa tipos de vegetação próximos com condições de geologia e clima semelhantes, e que reúne ecossistemas com fauna e flora características. Nosso país se destaca pelo número e pela importância dos seus biomas. Segundo o IBGE, temos 6 biomas continentais no Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa. É importante entender que um bioma é um conjunto de ecossistemas e cada um desses biomas se divide em ecossistemas com características muito peculiares. Nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um dos biomas brasileiros. O bioma Amazônia, ou amazônico, é o maior de nosso país, ocupa cerca de 50% do território nacional e se estende ainda por outros países vizinhos na América Latina. Ele se caracteriza por uma floresta equatorial e, portanto, apresenta clima com elevada temperatura e alto índice de chuva, alto índice pluviométrico. A vegetação é densa e encontramos nesse bioma alta biodiversidade de fauna e flora. O bioma amazônico é o bioma de maior biodiversidade do planeta. Podemos dividir a vegetação do bioma amazônico em 3 estratos básicos: a Mata de Igapó, localizada em terrenos de menor altitude, que permanecem inundados praticamente por todo o tempo; as matas de várzea, região de altitude intermediária e que são inundadas em determinadas épocas do ano; e as matas de terra firme, que são áreas mais altas que permanecem secas durante todo o tempo. Nesta área, encontramos árvores de grande porte e que são características da região, como a sumaúma, a castanheira e o mogno. A Amazônia vem sofrendo com desmatamento pela exploração de madeira e a utilização de grandes áreas para pasto de animais. Grandes queimadas também têm ocorrido nessa região, pondo em risco a biodiversidade. Igualmente rico em biodiversidade, o bioma Mata Atlântica é um dos mais diversos do planeta. Esse bioma ocupa cerca de 15% do território brasileiro e se estende pelo litoral da região Nordeste até a região Sul. Na paisagem do nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, vemos a presença deste bioma de forma marcante. As cadeias montanhosas que cercam o litoral formam uma barreira física que retém o vapor de água vindo dos oceanos. Esse vapor sobe para vencer essa barreira e, ao se resfriar, precipita sob a forma de chuva, fazendo com que nesse bioma ocorra um alto índice pluviométrico, ou seja, um alto índice de chuvas. Dessa forma, chamamos a Mata Atlântica de floresta tropical pluvial. A alta umidade sustenta uma floresta densa, com diferentes estratos, em sua maioria com árvores de grande porte. Encontramos ainda nesse bioma os ecossistemas de mangue, restinga e campos de altitude. Assim como a flora, a fauna da Mata Atlântica é muito rica. Como exemplo, podemos citar mamíferos como o mico-leão-dourado, o macaco-prego, o gato-maracajá, o bicho-preguiça e aves como o tia-sangue, a saíra sete cores e diversas espécies de anfíbios, de répteis, além de um número imenso de espécies de invertebrados, como os insetos e os aracnídeos. Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas onde originalmente era ocupada por Mata Atlântica, o que faz com que esse bioma seja considerado um dos mais ameaçados do planeta, contando com apenas 12% de suas florestas originais. A maioria dos animais e plantas ameaçadas de extinção no Brasil
pertencem a esse bioma. E das 7 espécies brasileiras consideradas extintas em tempos recentes, todas se encontravam distribuídas na Mata Atlântica. A preservação da Mata Atlântica é essencial. Há que se ter um grande esforço de reflorestamento de áreas degradadas, principalmente em encostas. A água que bebemos, o turismo que sustenta parte da nossa economia e a manutenção de nossa biodiversidade dependem desse esforço. Outro bioma presente no Brasil é o cerrado, também conhecido como a savana brasileira. Ele ocupa cerca de 25% do território nacional, principalmente na região centro-oeste. O clima da região é quente, com estações de chuva e seca bem marcados. Os solos são pobres e ácidos, fazendo com que a vegetação, embora rica em diversidade, seja composta de arbustos de pequeno porte, com troncos tortuosos e cascas secas. A fauna também é diversa, com animais de grande porte, como o lobo-guará, o tamanduá, além de aves como a ema, o carcará e a siriema. Como este bioma ocupa uma grande extensão territorial, há uma grande variação de ecossistemas nele, como o cerradão, o cerrado campestre, o cerrado de mata, entre outros, sendo cada um com suas características próprias de clima, flora e fauna. Atualmente, o cerrado conserva apenas 20% de sua área total. Grandes áreas foram desmatadas para a formação de pastagem para gado, plantação de soja, algodão, cana, eucalipto, além da urbanização, o crescimento das cidades. A caatinga é um bioma presente no Nordeste brasileiro e ocupa cerca de 11% do território nacional. Neste bioma, as chuvas também são escassas e as secas prolongadas. A temperatura é muito elevada. Nos períodos de seca, as plantas perdem a folha como proteção contra a perda de água e mantêm apenas seus galhos secos. Nessa região, encontramos muitos cactos, como o mandacaru e o xique-xique, nos quais as folhas assumem a forma de espinhos, evitando dessa maneira também a perda de água. A fauna da caatinga é diversa e tem como exemplos a ararinha azul, a jiboia, o veado catingueiro e outros animais. O bioma Pantanal ocupa o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e é formado por planícies que se alagam pelo transbordamento dos rios da bacia do Paraguai durante o período chuvoso. Nos períodos mais secos, os rios voltam ao seu curso normal, formando pequenas lagoas e brejos que são cercados por área de terra firme. A fauna e a flora local é diversa e está adaptada a este grande ciclo das águas, de enchente e seca. Destaca-se neste bioma a grande diversidade de peixes e répteis. O Pantanal abriga a maior concentração de aves de nosso continente. A pesca excessiva e a criação de gado são os principais fatores de risco que ameaçam o bioma Pantanal. O bioma Pampa, também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% do nosso território e está restrito ao estado do Rio Grande do Sul. É constituído principalmente por vegetação campestre, gramíneas, herbáceas e algumas árvores. O clima é temperado, com temperaturas médias de 18 graus Celsius. O solo, em geral, é de baixa fertilidade e bastante suscetível à erosão. Grande parte da vegetação original desse bioma foi degradada para dar lugar a extensas áreas de cultivo e formação de pasto para gado. É importante que você perceba que em todos os biomas brasileiros encontramos grande biodiversidade. Preservar este patrimônio é uma obrigação de cada um de nós, brasileiros e brasileiras. Não deixemos que interesses econômicos destruam nosso grande tesouro natural. Eu sou o professor Pedro Paulo, um forte abraço e até a próxima.